Então, para todos, muito boa tarde, caros ouvintes, boa tarde, caros comentadores. Elizabeth Ramos, do Partido Chega, Vítor Cavalheiro, do Partido Socialista, João Carlos Almeida, do PSD. Estamos aqui para mais uma edição do programa Prova dos 9. Na edição de hoje, olhamos para a discussão na última reunião do Executivo Municipal da Sertã sobre o subsídio aos clubes de futebol, para a partir daqui falarmos um pouco sobre os apoios que o município disponibiliza para as associações e coletividades do Conselho. Elizabeth, em seu entender, estes apoios são os necessários para o trabalho que os clubes, as associações e também as coletividades desempenham ao longo do ano? Muito boa noite. Gostaria de cumprimentar para já o Sr. Vítor Cavalheiro, o Sr. João Carlos Almeida e todos os ouvintes que nos ouçam lá em casa. Uma boa noite. Ora bem, vamos falar das associações. Eu e as associações não temos um censo. No caso do futebol, eu acho que é importantíssimo, porque isto é os jovens, para além do desporto. Neste caso aqui dos apoios atribuídos a estes dois clubes de futebol, a Câmara tem que pensar que é como ter dois filhos, não é? Não podemos estar a excluir um para mais e outro para menos. Eu acho que era uma diferença ainda bastante. Um é 144 mil, se não estou a errar, até 82 mil. Não sei se é pelas atividades e propostas. Tendo em conta o número de jovens inscritos nos vários escalões. Pronto, se calhar aí faz sentido. E também temos os torneios, também que trazem grande investimento. Em questão às associações em geral, eu acho que tem que saber para onde é que vai o dinheiro. Porque não é só dar contributo e não saber para onde é que esse dinheiro é investido. E vou como? Vai à Câmara dizer qualquer coisa, a associação tem regime especial. É o que dizem. Mas a associação não tem regime especial. O único regime especial que a associação tem é para sócio, apenas sócios. Uma associação que tenha um café aberto tem que ter exatamente as mesmas licenças que um café normal, porque senão isso incorre em concorrência desleal. E aqui na Sertã a maioria não tem seguros, a maioria não tem desratização, não tem sistema de faturação, não tem contabilidade, não tem higiene e segurança, não tem nada. E damos dinheiro para quê? Nós temos que saber para que é que damos o dinheiro, porque o dinheiro da Câmara, a gente diz, o dinheiro é da Câmara. Não, o dinheiro não é da Câmara, o dinheiro é de todos nós contribuintes, contribuímos para ela. A Câmara não lhe chove o dinheiro lá, sem ser as nossas contribuições. Por isso temos que saber para onde é que vai esses valores. E volto a relembrar, por exemplo, o caso que aconteceu no incêndio da Associação Cultural Recreativa e Humanitária de Vila Nova da Rainha, no ano 2018, onde 11 pessoas faleceram e 38 feridos. E quem é que foram imputar as responsabilidades? Ao Presidente da Associação, certo? E após isso tudo, a quem é que imputaram mais responsabilidades? O Ministério Público iniciou o processo de responsabilidades também contra o ex-Presidente da Câmara de Tondela e os antigos vereadores. Porquê? Como o Presidente da Associação dito, e muito bem dito, não tinha conhecimento que era preciso este tipo de licenças, este tipo de seguros, estas saídas de emergência, porque pura e simplesmente a Câmara dava o dinheiro, a Junta dava o dinheiro e nunca os informaram disso. Por isso também estão sentados ao bem dos réus, e muito bem. Nós, quando damos o dinheiro, temos de ter consciência para onde é que vai o dinheiro. E os vereadores que estejam no pelouro, o Sr. Presidente ou alguém qualificado para tal, tem que dar a vistoria disso mesmo. As atividades são precisas, as associações são precisas, porque fazem um trabalho junto aos idosos, junto aos jovens, encaminhadas e pronto, convívio. Mas tem que saber para onde é que vai os valores, porque não é só receber e depois não dizerem para onde é que vai absolutamente nada. É o meu pensamento nesse aspecto. João Carlos Almeida, boa tarde também. Estes são os apoios necessários e úteis para que as associações possam desenvolver e as coletividades as suas funções que têm junto da sociedade. Ora bem, então cumprimento a Elizabeth, Vítor Cavalheiro, Luís Fuscaia e todo o auditório. Eu começo por discordar aqui de uma situação que a Elizabeth referiu, também porque não estará propriamente dentro do assunto ao ver os valores diferentes do sertanense e do Vitória de Sernais, porque é visível uma diferença, porque o Vitória de Sernais tem 82 mil euros e o sertanense tem 144 mil euros, mas se formos a analisar bem,
e isso até foi falado na sessão de Câmara, pelo vereador do PSD, o Sertanense está a receber menos que o Sernach. Portanto, olhando dos números, está a receber mais. Mas, quando a Elizabeth dá exemplo de 2 filhos, nós temos que dar dinheiro aos filhos conforme as responsabilidades que eles têm. É normal, sim. E os encargos e as responsabilidades que cada um tem. Se eu tiver um filho a estudar na escola secundária, não é o mesmo ter um filho a estudar numa universidade. Não, mas é nesse sentido que eu estava a dizer. E o que eu vou dar a um filho que esteja, por exemplo, até comparando no mesmo nível. Se um tiver no ensino superior em Coimbra e outro no ensino superior em Lisboa, provavelmente eu tenho que dar mais dinheiro ao filho que está em Lisboa. Mesmo. Mas tens de ter um plano económico para tal. O que quer dizer com isto o quê? Quer dizer que na questão do Sertanense e do Vitória de Sernach, nós temos, a Câmara tem com estes clubes, um protocolo. E o protocolo deve ser analisado e deve ser cumprido de acordo com as responsabilidades. Sim, sim. Como as associações que a Elizabeth teve a falar, é uma abrangência diferente. Nós agora estamos aqui mais para discutir hoje a questão dos apoios aos clubes de futebol. Sim. Não quer dizer que não possamos referir aos outros, como fez e bem. Mas nós temos um protocolo para cumprir. E o protocolo é para apoiar as camadas jovens e a formação dos jovens no desporto, para apoiar o desporto. O que acontece nos clubes de futebol, há uns anos a esta parte, ou desde sempre, é que o protocolo nunca é cumprido. Porque a maior parte das verbas cedidas pela Câmara, que são muito criticadas por muitas pessoas, inclusive pelo Vítor Cavalheiro, e bem, em determinadas situações, que diz que é muito dinheiro para o futebol. Se formos a analisar a quantidade de dinheiro em cada mandato que vai para os clubes de futebol, é muito dinheiro, representa ainda uma percentagem grande. Se for bem aplicado, claro que o desporto é importante. A cultura é importante, o desporto é importante, mantendo os jovens ocupados. Sim. Se for por aí. Eu lembro-me que, quando o meu filho andava a estudar na Sertã, também frequentava o Sertanense. Eu pagava uma taxa por ele frequentar, portanto, eu já pagava uma taxa. Mas depois eu verifico que os protocolos não são propriamente cumpridos, porque a maior parte dos dinheiros que a Câmara dá para os clubes vai canalizado para a equipa principal, para pagar despesas da equipa principal, dos jogadores, a maior parte deles nem sequer são da Sertã, vêm de fora, têm que estar estadias, mesmo não ganhem muito, todo ano a pagar. E dá-se primazia à equipa principal. Depois do dinheiro, claro, não chega para todas aquelas atividades que se deveriam fazer e não fazem. Pronto. Isto para dizer o quê? A Vitória de Sernach, não tendo nada contra uns e outros, devem ser tratados de equidade. E, portanto, houve exemplos que foram dados, por exemplo, na questão dos Benjamins. O Sertanense tem 2 equipas e o Vitória de Sernach tem uma equipa. O que está, e se analisarmos não só o valor final que a Elizabeth viu, mas se formos analisar por item, a equipa do Sertanense recebe para os Benjamins 1.000 euros de apoio de transporte, o Vitória de Sernach recebe 1.250 euros de apoio de transporte para a mesma coisa, com uma diferença. É que a equipa de Vitória de Sernach tem uma equipa e a Sertanense tem 2. E além de ter 2, tem o dobro, recebe menos ainda assim. Portanto, não é um tratamento de equidade. Portanto, nós temos de ter assim, o apoio para este tipo de situação é 1.000 euros. Uma unidade, 1.000 euros. 2 unidades, 2.000 euros. É a mesma coisa. Sim, mas era nesse sentido que eu estava a dizer. Isto é que é. E depois, no final, dá um montante. Dá um montante. E esse montante tem a ver com em que estádio está em que nível joga o Vitória de Sernach, em que nível joga não é nível que se diz, campeonato. Campeonato, que são diferentes. Que depois também, se formos assim, também surge depois o cabeçudo.
depois formos aí, depois, entretanto, surge também, se calhar, o Castelo. E um dia destes, como dizia bem o Presidente, acho que deve surgir outras equipas com ofertas diferentes, mais do mesmo. Eu defendo e sempre defendi que nós devemos ter um bom clube. Um clube, não é um bom clube, mas um clube a defender a Sertã. Não dois, como já tiveram no mesmo patamar na Sertã. Então, se nós já não temos dinheiro para uma equipa, temos que ter duas no mesmo patamar a lutar. Provavelmente até podem lutar uma contra a outra. No mesmo campeonato. Ora, se não vamos replicar isto, mais um. Não. Eu acho que deve haver apoio ao desporto, mas os protocolos têm que ser vistos, revistos e cumpridos. Eu não me interessa nada ter duas equipas a competir ao mais alto nível, que não é o caso, mas para Sertã não lhes traz muito mais valia, traz menos valia, se calhar o Festival do Maranhão é se calhar um melhor investimento. E portanto, pronto, outro exemplo, em material desportivo, o Sertanense tem duas equipas, recebe de apoio de material desportivo 500 euros, Vitória de Sertanense recebe 750 euros. É nesse sentido que eu estou a dizer. Não tem... Isto só para rebater o que a Elizabeth estava a pensar, que Sernache recebia menos. Não Sernache recebe, em proporção às responsabilidades, recebe mais do que o Sertanense. E então, das duas, uma. Ou tem que subir a verba do Sertanense, ou tem que descer a verba do Vitória. Mas foi o que o Luís depois até malucidou. Depende de quantas equipas é que tem. Aí é que tem que ser dividida, se calhar fui mal interpretada, não é só que tem que ser dividida. É o número de alunos que são apoiados e que treinam e que passam pelo Sertanense e os que passam pelo Vitória. Nós não podemos comparar aquilo que não é comparável. Podemos fazer em proporção, em equidade. Por exemplo, eu lembro do torneio que o Sertanense proporciona, que é uma coisa que eu acho que é fantástica. Traz equipas de todos os lados para aqui e até para a nossa Vila da Sertã, não é? Isso traz representação. Pronto, e dizem, é evidente que é assim. Eu falo com muita gente de outros concelhos e dizem, Sertã. E vou dar outro exemplo. Eu costumo falar dos nomes, não tenho problema nenhum. Pedro Algum Grande estava a falar com uma pessoa em que está a haver um projeto para se fazer treinos de ginástica acompanhados de grupo. Um pavilhão que há muito tempo está fechado, que foi um karting exterior que está ali junto à zona industrial de Pedro Algum Grande, que estamos a falar num projeto para alterar a função para aulas de ginástica e, digamos, aulas de grupo. E depois eu falei do ginásio da Sertã, que tem aulas de grupo, uma indeterminada, em imensas atividades diferentes. Diz-me a pessoa, está bem, mas Sertã é outro mundo. Isto para dizer que nós, de facto, temos às vezes muito mais potencial do que o que pensamos e temos muito mais potencial que não, e o potencial que não tem sido aproveitado no desenvolvimento da Sertã em pleno, mesmo pelos políticos que nós vamos ter. Mas pronto, isso é outro assunto. Portanto, a questão aqui é, de facto, o nosso dinheiro saber que é canalizado para o bem-estar dos miúdos estarem ocupados com desporto saudável e não andarem metidos noutras coisas. Isso mesmo. Depois, uma crítica. Eu tenho conhecimento porque vivi as situações. Os miúdos vão treinar diariamente, ou os dias a combinar, estão a combinar, e depois têm os jogos. E outras vezes têm jogos com equipas de outros concelhos. E, portanto, há aquelas pessoas que, os treinadores, digamos, que provavelmente querem crescer e não dão oportunidades a todos os miúdos da mesma forma. E, portanto, eu acho que nestes patamares, os miúdos estão lá para se recriar, para treinar, para crescer e para jogar. Não é admissível andarem a treinar toda a semana e não terem a oportunidade de jogar pelo menos alguns minutos, para
saber, pronto, pôr em prática aquilo que andaram a aprender. Para se sentirem orgulhosos também. E saber, pronto, muitas vezes, ainda mais grave do que isso, os miúdos iam para fora de autocarro, estragando muitas vezes o fim de semana da família, porque há uma limitação. Iam todo o dia de viagem, ir para lá e para cá, e não jogavam. Isto para quê? Para mostrar resultados, para o treinador crescer à conta dos miúdos, para ver se há algum olheiro ou bem buscar para um clube. É este tipo de situação que eu não concordo. É para fazer, para os miúdos usufruírem. Não é para sair dali Cristianos Ronaldos a todo o ano. Portanto, eu acho que temos que ter todas estas associações e outras serem tratadas de igual forma. E neste Conselho, em particular, como há várias associações, muitas vezes a fazer o mesmo trabalho, são tratadas de formas... muitas vezes, tratar duas associações da mesma forma não é correto. Porque se eu tenho duas associações que até podem fazer a mesma coisa, mas têm responsabilidades diferentes, o político, o executivo, se apoia uma associação em 10 mil euros e outra associação em 10 mil euros, então as pessoas podem pensar que estão a tratar as associações da mesma forma, mas não. É que para tratar da mesma forma, uma associação devia receber 20 mil euros e outra 10 mil euros. Mas para isso tem que haver controle. Isso é que é equidade. Porque as pessoas que estão a fazer e que estão a dar os apoios têm que saber as responsabilidades de cada uma dessas associações, mesmo que estejam a fazer as mesmas coisas. E eu dei aqui 2 exemplos no futebol, mas podia dar exemplos noutras coisas, como nos bombeiros. Mas não vou dar, para já. Vítor, esta questão dos apoios ao futebol e às associações sempre foi um assunto, digamos, muito querido, porque sempre teve uma opinião que ao longo dos anos sempre a manifestou e às vezes nem da melhor maneira, nem por vezes nem sempre da melhor maneira. Então, primeiro, da melhor maneira para os clubes, obviamente. Sim. Cumprimentar a Elizabeth, o João Carlos Almeida, o Luís Buscai e os ouvintes da Rádio Contestável. É verdade o que o Luís está a dizer, mas eu mantenho a mesma. Eu até, na altura, dizia que o Luís agora lembrou-me eu até trazia uma declaração de voto, porque quando eu fui vereador, o argumento já se falava nisto. Não estou aqui muito de acordo também com algumas... O João Carlos esteve aqui a referenciar aquilo que é importante. É importante a parte dos miúdos, portanto, movimento, iniciados, júniores, benjamins, é tudo muitíssimo, isso é que é importante. E para mim é isso que é importante. E era isso que eu defendia, relativamente àquilo que o Luís agora estava aqui a fazer referência, porque eu sempre disse isso, porque os protocolos não são... o que é que eu dizia muitas vezes? Está bem, o protocolo, que se cumpra o que lá está escrito. Aliás, o Presidente também diz aqui que se cumpra, mas o problema é que não se cumpre. E era esse problema. Eu até dizia, eu fui jogador, toda a gente sabe que toda a gente, não é uma força de expressão, a maior parte da malta nem imagina que eu joguei à bola. Mas não, noutros tempos eu joguei no Sertanejo, pouco no Sernacho, mas pronto, naquele tempo. E o que é que eu dizia muitas vezes? Na altura jogava-se à bola, portanto, até aos 30, 40, até uma determinada idade. Hoje, a maior parte destes jovens que andam nas camadas jovens, pois não têm hipótese de jogar aqui na região, não têm hipótese de jogar no Sertanejo, porque o Sertanejo é tudo profissionais, pois já não os querem, chegam aos 18 anos, deixam de jogar à bola, quando noutros tempos nós jogávamos à bola até muito mais tarde. Eu, na altura, aquilo que o Luís estava a dizer é verdade, eu fiz muitas intervenções nesse sentido, eu votei contra os apoios ao futebol várias vezes, porque eu acho que, continuo a dizer a mesma coisa, eu acho que é o exagero. Nós estamos aqui a falar em 226 mil euros para 2 clubes, e o João Carlos esteve aqui a falar nos apoios às camadas jovens. Falou em quanto? Em 11.700, eu fiz as contas, 11.750 euros, que é o que está aqui.
não sei quanto para o transporte, 4.000 para um, 3.000 para outro, mais 500 para artigos desportivos, mais 350 para não sei quanto. Estamos a falar em 11.750 no protocolo. E estamos a falar num valor global, em dinheiro, aqui estamos a falar em dinheiro, só em dinheiro, em 226 mil euros. Eu acho que isso que é um exagero. E eu acho que a Sertã, fiz uma vez aqui as contas em 2016, também estive no Executivo e também fui conivente com a situação, 7 milhões de euros, este Executivo, este e os anteriores, que era a mesma coisa, não estou a falar contra este Executivo, estamos a falar do futebol, que já veio assim há muito tempo, e que há falta de coragem de inverter esta situação. O Executivo gasta, no final do mandato, dos 4 anos do mandato, gastam 1.300.000, 1.400.000, 1.500.000 euros. 1 milhão de euros, 1.300.000 ou 400.000, porque estamos a falar em 226 mil de dinheiro. Depois temos que falar 2 estados relevados, com 2 funcionários, com aquilo que é necessário em termos de produtos, fertilizantes, máquinas, etc., água e luz, que ninguém faz ideia quanto é que se paga de luz, mas é uma brutalidade. Estamos a falar de treinos, é tudo treinos à noite, pronto. Mais 2 sintéticos que também têm a sua manutenção. Portanto, estamos a falar aqui de uma brutalidade de dinheiro. É incomparável com aquilo que se fala, a Elizabeth falou das associações, e bem, se calhar umas merecem, outras não merecem, mas estamos aí a falar de valores também muito pouco significantes, mas de qualquer modo é importante na mesma. Seja muito ou seja pouco, acho que tem que ser dado com critério. É dinheiro, exatamente. Agora, aqui não há dúvida nenhuma. Eu, na altura, até disse, temos consciência que esta posição tem custos políticos, muitas vezes ter que assumir isto. Pronto, daí não ter havido até hoje a coragem de inverter esta situação. Porque nós sabemos que os defensores de um futebol de alta competição, a alta competição aqui é relativa, mas estamos a falar portanto, do Sertanense e do Vitória de Sertães, condenarão, portanto, as pessoas, se souberem, a grande maioria das pessoas, se souber isto, também condenam esta. Estou convencido que, porque eu não condeno quem vai ao futebol, quem vai e gosta, e tudo bem, eu também gosto de futebol, mas pronto, são sempre os mesmos, pronto, não quero dizer que não tenham direito em ir ao futebol, mas pronto, mas acho que é um investimento avultadíssimo para... nós temos aqui à nossa volta, já falamos também nisto muitas vezes, temos aqui à nossa volta o União de Tomar, já não anda, nem frequenta. Em Castelo Branco tem um clube, não é? Não sei se o Alqueires agora está a disputar a mesma, mas pronto, tem um clube, não é? Portanto, e nós até tínhamos 2 na altura, não é o caso do Vitória de Sertães agora de terceira divisão, mas subirá. Tínhamos 2, tínhamos o Sertanense, outros, Abrantes não tem nenhum, Pombal já andou no nosso, é uma cidade, se calhar talvez com mais pujança do que a Sertã, digo eu, também não tem nenhum. Coimbra, a União de Coimbra, a Académica, é um clube normais, nada, uma cidade, não estamos a... E nós aqui, acho que temos, pronto, Fundão, já falei também no Fundão, o Fundão também não tem, é uma cidade, não é uma... Nós aqui tem sido, e não há coragem de inverter. Falou-se em tempos haver um consenso entre o PS e o PSD, acho que deveria haver aqui um consenso, não é? Pronto, para tentar, haver aqui um consenso de forma a inverter aqui alguma coisa, porque o problema dos protocolos, estivemos aqui a falar dos protocolos, o problema dos protocolos é que eles não são cumpridos, não é? O protocolo dizia, agora eu não conheço estes protocolos, mas havia um que dizia que 50% tinham que ser da terra, e haverá, este deve dizer também mais ou menos a mesma... Julgo que 40%. Pronto, baixou, eram 50%. 50% tinham que ser. Mas se a gente for a uma equipe de futebol do Sertanense, dos séniores, não há lá nenhum da terra. Não há, não digo que esteja algum sentado no banco, não digo eu, não há, pronto. Não é nada, isto não é nada cumprido, nada. E a grande maioria do dinheiro, como nós sabemos, como toda a gente sabe, o argumento
das camadas jovens, a não sei o quê, mas não é. Nós sabemos, porque agora não sei se é assim, não, mas sabemos noutros tempos que os camadas jovens, os pais iam e tinham que levar os santos para comer e não sei quanto e tal, pronto. E não, portanto, o dinheiro muitas vezes não era aplicado. E porquê? Também acho que foi a Elizabeth que estava a falar nisso, porque muitas vezes também não se pedem contas e não se fiscaliza e não se quer contrariar, porque isto é uma questão de contrariar, é uma questão o Presidente há uma parte em que ele diz aqui que cumpra os protocolos numa das intervenções dele. Pois, é verdade. Se cumprirem os protocolos, se calhar as coisas seriam mais equilibradas. Agora, a verdade é que nós sabemos que não se cumprem e que a grande parte do dinheiro é aplicado no futebol profissional, no futebol sénior, não é nas camadas jovens. As camadas jovens que são importantíssimas, que movimentam ali muita gente. Eu fui lá levar o meu neto durante muito tempo aos treinos, era carradas de miúdos, eram os pais, pronto, muita gente, é verdade. Mas depois o dinheiro para aquela situação muitas vezes escasseia, pronto, não há falta de condições. Eu concordo um pouco com aquilo que o João Carlos aqui estava a dizer há um bocadinho relativamente a alguns miúdos que andam e depois nunca jogam e tal, porque depois também é verdade que transformam um pouco em competição também essas camadas jovens e depois alguns não têm tanta habilidade porque andam lá mais a passar o tempo e pronto, e vão. O convívio, se calhar. O convívio, exatamente, e o convívio, e depois não têm tanta habilidade e depois nunca jogam. E é realmente, e depois até acabam por desistir, pronto, é um bocado desagradável, pronto. E começa logo aí, a competição começa logo aí quando deveria ser um bocadinho mais pedagógica do que propriamente competitiva, mas pronto. Agora, eu continuo a dizer, mesmo relativamente a o protocolo eu não conheço, o Luís já disse que era o 40% que é menos, mas acho que tem que haver mais, alguma vez, algum dia, alguém tem que ter a coragem de inverter esta situação. Eu já disse isto, aquilo que o Luís já há bocado disse é verdade, eu ia dizendo isto, nunca ninguém me condenou por isso, porque eu já venho dizendo isto há muito tempo, venho dizendo que acho que é um exagero o dinheiro que nós gastamos no futebol. Este executivo agora quando acabar, e os outros anteriores na mesma, não estou a condenar este executivo porque isto vem, exato, gasta-se 1.200.000 euros ou 300.000 euros ou 400.000 euros para aí assim, pronto. 1 milhão eu fiz as contas desde 2002, estamos a falar aqui em milhões e milhões de euros gastos no futebol. E nós sabemos que, pronto, Proença também podia ter um clube, o Leite já teve 2 e chegou à conclusão que realmente não era viável, que não era sustentável ter 2 clubes a frequentar, ou então a Câmara, porque o Sertanense e o Vitória de Sernache agora está numa fase de reestruturação e pronto, está bem. Mas o Sertanense, a Câmara reduzir, se calhar tem que se cingir a jogar futebol no distrital. Sei que há pessoas que me estão a ouvir e que não vão condenar por eu estar a dizer isto, mas eu também andei a jogar no distrital na altura, e agora se o Sertanense tiver que jogar no distrital, não é nenhuma desonra. É jogar de acordo com as possibilidades que nós temos. Não é jogar de acordo um pouco acima das nossas possibilidades. Porque eu já dei aqui exemplos, e se nós olharmos a nível nacional e formos olhar para cidades grandes e depois dizemos não há lá nenhum clube de futebol a jogar, não tem lá nenhum clube, tem os clubes normais e tem essas camadas jovens, mas tem um clube normal, não é? E nós já trouxemos aí, como eu disse, já dei aqui exemplos de algumas cidades aqui à nossa volta em que não tem lá nenhum clube, não tem nenhum clube no nosso escalão, tem clubes em escalões mais baixos. Elizabeth, o que falta no meio disto tudo para tentar pôr um pouco de ordem na casa é, eventualmente, vontade política para poder mexer e colocar as pedras no seu lugar, digamos assim. Um bocadinho de coordenação. Eu acho que é falta de coordenação. Acho que sim, que é falta de coordenação. Eu acho que é como o senhor Vitório disse e bem dito agora, se houvesse um bocadinho mais de boa vontade entre todos, isto ia à boa maré. Não é que não esteja, mas é um descalabro, pronto. É um descalabro em termos monetários.
João Carlos Almeida, como dizia a Elizabeth, é tudo uma questão de números, uma questão monetária que está ainda em jogo hoje em dia e que mexe com todos e com a possibilidade de se poder de estar a investir numa equipe, nas equipes séniores e retirando eventualmente àqueles que andam lá apenas, quase diria eu, por amor à camisola. Ou por amor à bola, quase. Exatamente. Eu começava por dizer que não é só vontade política, como dizia o Cavalheiro. É coragem política. Pois. A vontade política tem que haver, mas também tem que haver coragem política. E às vezes não há coragem política para mudar este tipo de situações. Nem no futebol, nem noutras situações idênticas, falando em associações ainda. E, portanto, eu não diria, se calhar, como o Vítor Cavalheiro, não ia tão à frente dizer nem mais €1 para o futebol. Eu não disse isso. Eu sei, mas dou a entender muitas vezes que discordava com as verbas, como tenho discordado. João Carlos, o Cabeçudo deram-lhe 15 mil euros no ano passado. Eu não digo que sejam 15 mil, que sejam. Exato, e este ano não tem equipa a jogar não tem, exatamente. Por isto e para aquilo e porque, pronto. Porque essas associações às vezes, é como dizia a Elizabeth, não são profissionais, não têm que ser profissionais. É isso que eu estou a dizer. Se cada junta de freguesia resolver fazer um clube e cada clube tenha 20 mil euros ao final do ano, isso reflete-se em orçamento. Não pode ser um grupo de amigos. Pronto. É dizer que vão fazer umas coisas este ano, pronto, se calhar não fazem nada. Não, as coisas têm que ser... Mas atenção que neste caso no Cabeçudo está ali um investimento que agora eventualmente tem que ser rentabilizado. Exatamente. Eu não sou contra a investir, porque estávamos aqui a falar nos montantes que o Vítor Cavalheiro referiu, que são 226 mil euros por ano. Mas não contamos os investimentos em estádios que a Câmara faz. Isto é só o que nós estamos a ver aqui de apoio ao protocolo. Não contamos aqui os balneários de Sernach que têm apoio da Câmara Municipal, um valor substancial. O relevado, a manutenção do estádio da Sertã, a manutenção dos estádios, dos campos de futebol, se podemos chamar estádio, comprar os fertilizantes, o relevado, eu não sou contra o investimento do relevado para o Cabeçudo. Tomarmos nós que tenhamos infraestruturas de desporto bem equipadas, bem apetrechadas, em todas as freguesias para os miúdos, onde se justificar, onde há miúdos, não há miúdos, também não vale a pena se as pessoas, não há lá miúdos, mais ou menos, que se desloquem para lá. Mas pronto, como temos noutros países, que a gente vai dar uma peladinha, mas não é uma peladinha no Alcatrão, como fazíamos na escola secundária, na terra batida, que a gente caía e arranhava-se todos. Agora já não há relevado, em alguns sítios não só luxo de ter relevados, até mesmo nos campos para brincar. Mas não, e os sintéticos também são muito bons, também resolvem. E, portanto, é bom que os miúdos possam andar a brincar com condições. Não sou contra isso. Agora, este investimento foi feito com um objetivo. E esse objetivo não está a ter continuidade. E, portanto, há aqui tem que se responsabilizar de alguma forma, ou pelo menos estas ditas associações que depois não funcionam. E, portanto, tem que haver responsabilização, tem que haver responsabilidade de quem também atribuiu estes apoios. E, portanto, o que tem que se fazer aqui é coragem para inverter a situação, pelo menos não é que não fosse para reduzir a verba, mas para fazer cumprir o protocolo. Mas para cumprir o protocolo, a verba não precisava ser tão alta. Como diz o Vítor Cavalheiro e bem, somando aqui as coisitas, os apoios para os miúdos é uma ninharia. O resto vai para os profissionais. E eu vou dizer uma coisa. Eu não tenho problema nenhum em dizer. Ser benfiquista não tenho problema nenhum em dizer, até digo por gosto. Um bom chefe de família é benfiquista. Mas eu sou benfiquista, gosto de acompanhar o Benfica e gosto de ver jogos do Benfica. Eu não sou adepto nem do Vitória de Sernach, nem do Sertanense, desculpem lá. Eu nunca fui pagar um bilhete para ir ver um futebol de Sernach ou da Sertã. Não me interessa. Para já, porquê? Já fui ver o meu miúdo a jogar em Pedrógão, ou acompanhei o miúdo quando ele jogava. Os pais acompanham os miúdos para ver o futebol que não interessa a ninguém em termos económicos. É para ver a atividade, para acompanhar, para dar força aos miúdos. Não me interessa nada ir ver um jogo do Sertanense. Se está em
posição está, se vai ganhar o jogo no próximo fim de semana ou não, ou se perde, nem quer saber. Sou ouço na conta lá às vezes porque ouço, pronto, porque estou a ouvir. Porque a maior parte das pessoas nem sequer são da Sertã. Então, mas o sertanense, o Benfica também não são, muitas vezes, os clubes têm estrangeiros, não sei. Mas o que eu defendo era que este investimento fosse em detrimento canalizado para a formação e que os miúdos que têm formação ao longo dos anos e vão crescendo pudessem chegar à equipa principal. E aí estão a representar a Sertã. Se não chegam lá ao patamar de cima, chegam ao patamar de baixo. Se estiverem na Distrital, estão na Distrital. E isto sim, era ir ver o sertanense, ir ver a equipa da Sertã. Ainda agora recorde-se no campeonato anterior, o sertanense foi buscar miúdos, entre aspas, jogadores ao cabeçudo para terminar a época e com eles conseguiu manter-se. E alguns que eventualmente jogariam um pouco. Portanto, significa que aqui ainda há algum valor. E é esse valor que tem que ser aproveitado. Para o bem ou para o mal. Se não jogam, se perdem mais. Mas é isto que nós deveríamos valorizar. E eu estou a dizer isto, nunca paguei nenhum bilhete. Mas houve uma altura em que eu tinha um patrocínio ao sertanense anual e pagava. Portanto, eu até apoiei o desporto, não estou aqui a dizer nunca se interessou pela terra, não, eu apoiei o desporto. Inclusive, até fui a jantares do sertanense, no fundo até pensei que era convites para agradecer o donativo anual que eu dava como empresário, mas no final logo no princípio, tinha logo na mesa um envelopezinho, para além, o jantar era pago pelo sertanense, mas depois ficava caro, porque o envelope estava lá para deixar o tal donativo, para além do apoio que eu já dava anual. Portanto, eu estou à vontade para falar que o futebol, da forma como está, e os protocolos da forma como estão feitos, podem estar bem feitos, mas não estão a ser cumpridos. E, portanto, a ideia é fazer cumprir os protocolos ou rever os protocolos e depois nós sentimos que este dinheiro é aplicado para o bem-estar dos miúdos do nosso concelho e do nosso concelho e concelhos vizinhos, se assim for possível. Porque dos nossos também vão para Pedrógão quando não lhes dão a oportunidade na Sertã. E isto é grave. Porque então, se há tanto dinheiro da Sertã para os clubes e os nossos miúdos têm que ir jogar para o concelho vizinho porque não têm lugar na Sertã. Portanto, é só isto que eu acho que não é vontade, é coragem, vontade e coragem política, porque na política os políticos que não têm coragem também não vão a lado nenhum. É mais do mesmo, não vale a pena. Portanto, a diferença nos políticos está quando chegam ali e fez diferente do que veio anterior. O que não está a acontecer. Posso ver aqui uma coisa. Estamos a falar da minha declaração de voto em 2016. Portanto, estamos a falar já há 8 anos. Já passou 8 anos. E eu, na altura, dizia... era uma proposta, estamos de novo perante uma proposta que deveríamos ser uma profunda reflexão e uma opinião alargada da comunidade sertanginense, na altura. E depois não vou falar nos valores, porque eles eram idênticos, eram 234.500 euros, agora são 226.000, pronto, mas havia aqui. Depois consideramos que o futebol é um desporto saudável para todos os jovens que tenham gosto por esta modalidade, porque alguns não têm, mas muitos têm, não é? Pronto. Outros têm pela música, como nós sabemos, as coletividades, as duas filarmónicas também trazem muita gente, os escoteiros também têm muita gente, pronto, e os que têm o futebol, pronto. E um investimento, já agora, um investimento que foi feito na altura que custou muito e que hoje em dia já está a dar cartas, que é a questão das piscinas, que é raro o fim de semana em que movimenta, se calhar, tantos jogos, um número idêntico de jovens que se veem realizados porque ganham medalhas no final das provas. Exato, pronto. E depois, considerando que o futebol é um desporto saudável para que os jovens tenham gosto por esta modalidade e, como tal, deve ser apoiado, mas sabemos que para a grande maioria dos seus praticantes, que era aquilo que eu dizia há bocadinho, aos 18 anos, esgotam-se as ofertas e a possibilidade de continuar a praticar este desporto no nosso concelho.
porquanto as equipes estão profissionalizadas a 100%, e como tal recorrem a profissionais oriundos de diversas partes do país e do estrangeiro, como nós sabemos, não é? Já não é só do país. Todos sabemos que este assunto se comenta e se critica a cada esquina. Devido ao exagero das verbas canalizadas para o futebol, sem coragem de o fazer frontalmente, quando há tanto por fazer e tantas carências na nossa comunidade. E nós gastamos 1 milhão no mandato, 1.200.000 euros. Essa declaração de voto foi quando o Vítor Cavalheiro estava na oposição. Foi quando eu estava na oposição. Mas hoje digo a mesma coisa. Eu ainda não divergi daquilo que disse. Mas fazer uma declaração de voto dessas enquanto se está como vereador no poder já é diferente. Já não mas por aquilo que eu me recordo, não andariam muito longe disto. Eu nunca... Mas nunca com uma declaração de voto. Mas vemos assim, não é que isto é verdade, é que nós temos todos consciência, e nós falamos nisto no café, e depois não... Temos consciência que esta posição tem custos políticos, como disse há bocadinho o João Carlos, não é? E na altura, daí... O Sr. Presidente, na altura a quem eu me referia, nunca ter tido a coragem de agir com realismo, pensando no Conselho em detrimento de meia dúzia de votos que se perdem. Perdem-se meia dúzia de votos dos que vão ao futebol, pronto, que é mesmo assim, isto digo eu, não é? Sabemos que os defensores de um futebol de alta competição na Sertã, e é quando digo aqui alta competição, é nos escalões em que nós estamos, não é? Pronto, que já estamos há muito... Condenarão esta nossa visão. E o que eu estou aqui a dizer, isto condenam, seja quem está contra o futebol, condenar esta visão. E que mais de 90% dos sertaginenses continuam totalmente alheios à vida municipal. Aquilo que nós aqui estamos hoje a discutir, a grande maioria das pessoas anda a leste isto tudo, não quer saber. Pronto. Não conhecendo esta realidade, acreditando naquilo que os políticos lhes impingem, que é aquilo que a gente... Eu também estou a condenar-me a mim próprio, não é? Porque se a conhecessem, eu estou convencido, se muita gente conhecesse, garantidamente que condenariam este comportamento. Garantidamente, se muita gente aí das aldeias, se gastam 1 milhão e depois as pessoas têm lá as pequenas grandes obras para fazer, ou isto ou aquilo, de certeza. E depois eu terminei, finalmente, e porque a política também exige coragem, pronto, para bem, votei contra na altura. Mas eu lhes disse uma coisa que é verdade. Não foi um ano. Eu fui todos os anos, a minha retórica era mais ou menos esta. Mais continua a ser, assim? E continua a ser. Continua a ser contra, quer me critica, quer não critica, mas e pronto, e estamos a falar que isto é uma proposta do Executivo. É tal coisa que o João Carlos também já disse, é a falta de coragem. E eu acho que quando estive no Executivo, houve uma abertura na altura do Presidente José Paulo Farinha com o PSD e o vereador, na altura era o vereador Fernando Pereira, de tentar conciliar as coisas e o Executivo todo... Era bom que houvesse um conceito do Executivo todo. Também não estou a ver que quem está no Executivo, portanto, neste momento o Executivo está a dirigir os destinos do Conselho, viesse ali uma proposta sem ter sido consensualizada previamente com a oposição, para que isto tivesse algum impacto e para que as pessoas compreendam. Sim, porque quem é que não compreende isto? Quem anda no futebol, pronto. Quem não compreende. E eu estar aqui a dizer uma coisa destas, as pessoas vão, amanhã criticam, de certeza absoluta. Elizabeth, como diz o Vítor e também o João Carlos Almeida, falta de coragem e de vontade para resolver esta questão de colocar as coisas no patamar onde elas devem estar, eventualmente, porque não é execuível ter 2 equipes, por exemplo, no Campeonato de Portugal, com jogadores e treinadores profissionais única e simplesmente dedicados a trabalhar estes campeonatos. É assim, eu não percebo nada de futebol. Eu nem sabia onde é que estava o patamar das equipas que se quer, para ser realista naquilo que digo. O que eu acho fundamental e a dedicação que devia de ser feita era aos jovens. Pronto, para mim, porque não passam o tempo em coisas que não deviam de fazer, os pais estão ocupados e estão a aprender uma coisa que gostam também em termos de desporto. Para mim, continua agora o senhor Vítor falou uma coisa que 1 milhão, fazendo assim as contas, eu nem tenho noção do que é 1 milhão. Tipo, a gente fazia, não, o que é 1 milhão? Pronto, nem se tem noção do montante de dinheiro que é.
E sim, fiquei um bocado chocada agora com os montantes que o Sr. Vítor apresentou. E se houvesse um consenso, o que eu acho que não vai haver nunca, também a minha perspectiva, não vai haver. Porque Sernás e a Sertã, temos de ser realistas, há sempre aquele bocadinho de... É que eu ia te explicar isto. Rivalidade. É assim uma rivalidadezita, por isso em termos desta coesão não vai haver, mas se a Câmara tiver, como é que eu ia te explicar? Coragem. Acho que, pronto, de falar bem, coragem, pode ser que eles entrem num consenso. Porque se não houver dinheiro, não podem fazer nada sem dinheiro, tem que haver um consenso. João Carlos, teremos que esperar pela falta de dinheiro para depois poder então equilibrar as coisas? Eu gostaria que não fosse por essa razão, porque isso é mau. As coisas mudarem por falta de dinheiro, não é por falta de vontade nem de coragem. Porque entretanto assim vão-se acomodando certos egos. Exatamente. E portanto é como dizes, não se pode suportar duas equipas no mesmo escalão tentarem se profissionalizar, a tentar, e depois com jogadores que vêm de fora que não trazem mais valia nenhuma ao concelho, no ano a seguir vão embora, porque essas equipas nem sequer são consolidadas. Este ano é uma equipa, para o ano os jogadores podem ser completamente diferentes, vão-se todos embora, não há um contrato, não há como aos clubes grandes que têm os jogadores, vendem uns, outros saem a preço zero, outros saem a preço altíssimo, mas a espinha dorsal da equipa mantém-se. Aqui não. De um ano para o outro não há equipa. Vai-se buscar o A, B, muitas vezes em condições degradadas, em que se ficam por aí, para termos uma equipa a jogar, que é o Sertanense e que é o Vitória de Sernás. Isso não me diz nada. Eu não me leva a isso não me leva ao campo de futebol, ao estádio de futebol. Mas, por exemplo, se jogasse um familiar seu, neste caso um filho, porque, por exemplo, víamos isso o ano passado, por exemplo, no Cabeçudo, com casas cheias. Aí é mais o futebol caseiro, digamos, já se aproxima mais daquela dessa fasquia, digamos assim. É o que eu digo, mesmo os pais, os familiares, quando jogam a brincar nesta questão que é o domingo, vão dar apoio, vão lá gritar e estão lá nas bancadas. E vivem aquilo. E vivem, às vezes até vivem demais. Porque às vezes, pronto, as coisas aquecem. Descambam. Porque o Ronaldo tem lá em casa, não joga? Ou... Pois. Mas lá está, isto é o futebol, é quando se vive o futebol. E não é isso que se verifica. Portanto, nós muitas vezes... era preferível ter os balneários que eu já verifiquei no Sertanense em situações não melhores, diga, para não utilizar outros termos. Estes investimentos deviam ser muitas vezes canalizados para essas coisas. Mas tudo isto depois não serve para a manutenção do estádio, do campo. Não, é só mesmo para o futebol, e o futebol da equipa principal, principalmente. O resto da Câmara que arranje, se quiser, porque depois as situações vão se degradando, e não é isso que nós queremos para o Conselho. Nós não podemos querer, não me interessa, não aspiro a que a Sertã tenha uma equipa na primeira divisão, não podemos aspirar a isso. Portanto, não vale a pena andarmos a gastar meios. Se houver privados que investam, o Sernás já teve uma equipa aí na segunda divisão nacional, na altura em que eram com investimento privado, na altura, que não é? Que era, não tem nada contra, era a Companhia de Aviação de Sernás, que era a família Líbano Baixerra, que investia fortemente no futebol, mas era do dinheiro deles, não era dinheiro público. O interesse dos empresários em investir em determinada equipa de futebol é com eles. Se acham porque se querem ajudar, ou porque acham que têm até uma mais-valia em ter lá o nome, isso é diferente. Agora, o dinheiro dos nossos impostos, lá está. É como dizia o Vítor Cavalheiro, muita gente anda alheia e sabe lá o que é que o Sertanense fez, o que é que se trata do Conselho. Querem é saber se tem lá um buraco à porta e se já o taparam ou não no dia a seguir. Isso é que lhes interessa a muitas das pessoas. E como disse o Vítor Cavalheiro, se formos a ver ao futebol, eu não vou lá, não sei, mas há de ser sempre os mesmos e não há de ser muitos, porque não se vive desta forma.
Se formos lá, não conhecemos ninguém dos que jogam lá, não é nenhum da Sertã. E, portanto, acho que... E depois ter esta situação a duplicar e querer, eventualmente, caminhar para triplicar, porque depois todos querem subir as escadas, não é? Não faz sentido. E, portanto, isto é dar alento a situações que não são razoáveis. E, portanto, o Castelo tem um clube que é os Vikings de patins em linha, de hóquei em patins. É diferente. É uma oferta diferente e vão jogar com equipas estrangeiras. É uma situação diferente, merece apoio. Se surgir outra coisa no Cabeçudo, tenha apoio. Agora, mais uma equipa de futebol a querer ir para o patamar do Sertanense e do Vitória de Sernais, não faz sentido. Muito bem, passamos então para o próximo tema. E o próximo tema foi proposto pela Elizabeth Ramos. No final da passada semana foi publicado então a alteração legislativa que dá conta de que a partir de agora se pode caçar o javali todos os dias, todas as noites, ao contrário do que fazia, do que a lei dizia que tinha que ser apenas na altura da lua cheia. Elizabeth, está aberta então a possibilidade de podermos começar quase que a respirar um pouco de alívio devido à praga que está instalada nestes territórios com o javali que deixou de ter território por onde andar e aproxima-se e já está praticamente dentro das localidades, com o perigo que isso pode trazer. Não. Vai continuar, foi só mesmo feito uma lei, sem bases absolutamente nenhumas. Foi só uma lei daquelas simplex de bancada que ninguém sabe o que é que está a fazer. Eu começo por dizer que já podem ser feitas esperas diurnas ou noturnas, com ou sem recurso a luz artificial, dentro ou fora do período de lua cheia. E depois tem umas coisas fantásticas, que é as áreas e quantos caçadores é que pode estarem com área, como se uma pessoa ou um caçador fosse aprimoriar disso. Depois, para além disso, tem que fazer o pedido da credencial para fazer a caça ao javali. Para além do pedido da credencial, tem que pedir o selo, que é um selo aqui vermelho, que diz correção de densidades proporcionais, e tem que pôr isto na pata do animal e etc, no fim de estar morto. Entretanto, nós aqui, vou falar no Conselho da Sertã, não temos veterinária municipal, não temos matadores que aceitem o bicho. Ora bem, os caçadores vão para caçar para quê? De uma a duas, ou vão deixá-los ao abandono no mato, ou, para além destas imposições todas, porque a credencial é paga, não é gratuita, para além destas imposições todas, se não tiverem o selo, se não tiverem a credencial, são apanhados com javali, ainda levam uma multa, ainda é apreendido tudo e mais alguma coisa. Para rentabilizar isto, devia de haver um matador que aceitasse este tipo de carne, e um veterinário a custo, para os caçadores neste caso, camarário, custo gratuito, que fizesse a vistoria à respectiva carne para consumo. Porque senão vai acontecer como acontece agora. Vão matar um javali para fazer umas chouriças em casa e vai continuar tudo igual. Pronto, foi uma lei que não vejo sentido porque não tem bases para continuar, digo eu. Por isso... João Carlos Almeida, esta concorda com aquilo que a Elizabeth aqui traz, que esta foi apenas quase que tapar o sol com a peneira? Eu concordo com ela que não resolve. Porquê? Eu vou dar alguns exemplos, que é do meu conhecimento pessoal também, que eu vi isto muitas vezes perto. Não resolve, e a ideia de o matador receber... O matador não mata porque ele já deve ir morto, não é? Sim, não, mas tem que receber a carne para, mas receber a carne para colocar no mercado. Sim, sim. Mas o engraçado é que ainda muito recentemente havia um indivíduo de responsabilidade no ICNF que apontava que esta situação deveria ser corrigida e que se deveria fazer, como já é feito aqui na vizinha Espanha, que são colocadas umas jaulas e o animal é apanhado vivo. E depois, eventualmente, terá que ir para o matador, ou terá que... Mas a questão dele era que, em vez do célebre laço, que é ilegal, mas que poderia ser, eventualmente, jaulas em que é posto então a comida e ele entra e depois já não consegue sair. Não, mas com este selo que é obrigatório pôr nos animais, diz quando é que foi caçado, a hora que foi caçado, por isso não havia muita diferenciação de chegar ao matador. Está a perceber?
Sim, em termos de comércio, realmente... porque para matar a pessoa mata, arranja em casa e pronto, está bom. Mas para rentabilizar, para quem caça um javali, agora para quem queria fazer isto, para reduzir, tem que ser mais que uma pessoa a caçar um. Mas eu não olho as coisas dessa forma. Eu acho que pode haver uma opção B para apanhar javalis, pura e simplesmente para reduzir, digamos que, a população de javalis. Porque nem todos são caçadores. E esta questão das jaulas pode não ser um caçador a fazê-lo. E depois apanhar o javali e canalizá-lo para os meios apropriados, ou mandar vir alguém. Portanto, pode ser outra situação. Não ter que ser caçador, inclusive. Porque há uma necessidade das pessoas. Porque está a surgir esta alteração da lei para facilitar, no fundo, porque há queixas imensas de agricultores. Há pessoas que já têm medo de andar à noite. Há estragos nos automóveis, porque eles andam por aí, como se costuma dizer. O Luís Fiscal estava a dizer que eles já estão na população, eles há muito tempo já estão, eles qualquer dia vêm comer à mesa connosco. E já os vimos na praia. E, portanto, em cidades, entre cidades... Abrantes? Há imagens disso? Há imagens, não é? Ali junto ao hospital? A questão é que eu sou adepto de cogumelos. Nesta altura estamos no tempo deles. Nós vamos a sítios, parece que andou lá um trator a fresar, como se costuma dizer. Sim. Está tudo forçado. Eles, em determinada altura, junto da casa do meu sogro, escavacaram um muro em pedra à procura de alguma comida que existia, que eles procuravam, que o muro ficou completamente destruído, um muro em pedra. E, portanto, isto começa a ser dramático e, de facto, eles têm que tomar medidas. E a CNF, que é muito fechado, tem que ouvir as pessoas e, de facto, está a abrir. Mas eu concordo que não resolva. E não resolve, de facto. Porque, vamos lá ver, antes podia-se caçar, fazer espera em noites de lua cheia, não é? Podia-se por causa... Via-se melhor o bicho. O bicho. Agora pode ser todas as qualquer noites, hora. Excepto a caça a batidas e montaristas, que é nos meses de outubro e fevereiro, não é? Agora, isto não resolve porquê? Porque, não havendo destino a dar à carne, não se podendo comercializar, o que é que acontece? Os caçadores que gostam de caçar chega uma altura, têm as arcas cheias. Completamente. E já fizeram as petiscadas todas e mais algumas. Já deram. Até porque agora, se a gente quiser gastar 100 euros, já podem encomendar um javali ou um caçador que ele vai caçá-lo de propósito para depois... O que torna uma ilegalidade. Quer dizer, está-se a fazer uma lei, voltamos ao mesmo. Pronto. As leis são criadas para depois darmos a volta a elas. Muitas vezes não é analisada por um veterinário. Pois. E, portanto, chega a uma altura em que o caçador, isto tem despesa, já não quer mais. Eu, nos cogumelos, gosto de apanhar, gosto de arranjar e gosto de os comer. Mas chega uma altura que a gente já está farto de comer os cogumelos. Mas continua a gostar de os apanhar. Mas pronto. Chega uma altura em que o caçador já tem menos interesse em ir apanhar porque dá muito despesa e dá muito trabalho. Uma caça de espera. As licenças são horríveis. Tem que meter milho, tem que esperar, deixá-lo ir lá comer uma vez, 2 vezes, até apanhar o bicho, não é? E eu depois sou contra também os laços, porque é assim, eu se tivesse que matar, não comia carne. Pronto. Bicho nenhum. Por isso, nunca fui adepto, nunca fui caçador, alguém que tivesse o meu sogro, que queria muito. Eu matar por desporto não o faço, e matar para comer também não. E quando matava o porco em casa, eu não assistia, e depois finalmente lá depois estarem a arranjar ainda já dava, mas não é a minha praia, e portanto sou contra o laço, porque nenhum animal merece. E depois não apanham só o porco, apanham cães. E aliás, esse animal que é morto pelo laço está sujeito a doenças, porque começa imediatamente, assim que fica preso com feridas, começa a ganhar febres e a carne já não é a mesma coisa. E pior que isso é os ferros, não é os laços. Pois, também. São os ferros que ferem mesmo o animal, ficam presos,
aqui isso. Apanha um gato, mas tudo isso é ilegal. Tudo isso é ilegal. Não é que estão. Pois é, mas estamos a falar na lei que saiu ou estamos a falar nas ilegalidades? Não, mas para dizer, porque o Luís Pescaia deu o exemplo Da jaula. E sem ser caçador, pode-se apanhar o javali com a jaula. Sem ser caçador, não tem que ser caçador. E depois direcionar, de facto, para o... E isto ajuda porque se aquilo um agricultor sabe que os javalis vão lá frequentemente estragar as culturas, e hoje não pode haver culturas que não tenham uma vedação porque elas não escapam, provavelmente. Ora, esse agricultor pode colocar jaulas para os apanhar. É como as toupeiras. Então, o sistema é idêntico. Tinha que os sustentar para aí uma semana ou duas, porque não, e depois primeiro que ele chamasse as pessoas nunca mais vinham para vir buscar nada. É como as cooperativas. Se nós apanhamos as uvas, temos uma cooperativa, já sabemos que vamos canalizar as uvas para aquela cooperativa, como outra coisa qualquer. Ora, enquanto não for uma situação desta, não resolve, porque o que é que os caçadores, por iniciativa própria, por carolice, vão apanhar hoje, amanhã, para a semana. Depois chega um ponto em que fazem o quê? Aquilo. Não é? Falta de veterinários. E, portanto, por essa razão, eu acho que a lei pode ajudar, porque, de facto, as pessoas têm mais liberdade, mas não vai resolver a diminuição no necessário da população do javali. E depois há um problema que também aqui já foi lançado, que é a questão do matador, a certificação da carne, porque nós hoje, se chegarmos ali à porta e matarmos um javali, se o quisermos certificar com o matador, falo, mas temos que ir com ele daqui para Miranda do Douro, Vítor Cavalheiro. E pagar, obviamente. Pois, mas eu acho que esta lei não saiu nessa perspectiva. Portanto, a Associação Nacional de Proprietários Rurais são quem acaba de divulgar, pronto, é uma associação interessada. E nós estamos a falar de uma coisa que é tentar evitar os estragos. Abre para já a porta. Uma porta agora é preciso... Agora, depois, mas é assim, nós sabemos também que esta questão das montarias de javalis que nós já aqui falámos muitas vezes sobre javalis, aqui também no nosso programa, e eu até fui ver a Rádio Condestável, tem lá montes de artigos sobre... Epá, isto era uma praga. E isto é uma forma também de minimizar. Não resolve, mas é uma forma de minimizar. Eu não estou a ver bem nesse prisma. Sei que continua a haver essa parte burocrática, que vai ser difícil, complicada, como já era antigamente. Mas antigamente até era às vezes queriam fazer montarias aos javalis e não tinham autorização para as fazer e tal. Agora mais uma porta, mais uma abertura para efetivamente, se calhar, poderem abatê-lo. Agora, o resto que estávamos aqui a falar, depois da carne e dessas coisas todas, isso já é... Mas, Sr. Vítor, então porquê que há sítios onde há associações que fazem as montarias, tanto ao veado como ao javali, certo? Pegam neles, enfiam-nos num caminhão de frio, vão para a Espanha, não é preciso papéis nenhum, nem legalização nenhuma, vão para a Espanha e depois vêm para cá por Portugal lindos com pezinhos de porco preto, presuntinho de porco preto. Então porquê que uns podem e outros não podem? Mas eu isso não isso é a lei, eu não estou a dizer o contrário. Nós temos leis sem nexo nenhum, sem sentido. Mas é assim, mas eu acho que esta lei vem ajudar mais alguma coisa relativamente àquilo que é o problema dos javalis, ou não vem? Acho que vem ajudar mais alguma coisa. Sim, em vez de matarem, matam-se dois. Mas é nesse sentido, porque nós estamos aqui fartos de dizer que, e vimos aí, está aqui uma das entrevistas dos javalis que a Rádio Condestável fez em 2000, há muitos anos. Val do Laço. Val do Laço, exatamente. Eu estava a ver se me conseguia lembrar. Val do Laço mesmo. Ouvi uma série de pessoas e tal, aquilo é um desastre. Não, era o milho, o Sr. Manel Pires, o Sr. Manel, era o milho, era as uvas, era as couves, era as courgettes, era não sei o quê, nada escapa. Era as batatas, nada escapa.
Portanto, se calhar, nós já falámos muita vez e às vezes ouvimos também os caçadores a queixarem-se e tudo, tinha que ser feito alguma coisa, pronto, e tem que ser feito. Provavelmente esta lei não resolverá. Mas eu estou convencido que é feita no sentido de ajudar alguma coisa a minimizar também. Depois falta, se calhar, dar outros passos, digo eu, não é? Provavelmente terão que ser dados outros passos para complementar aquilo que é agora, porque antigamente, para ir fazer montarias aos javalis, por aquilo que a gente ouvia, também era uma burocracia enorme. A Elizabeth estava agora aqui a dizer, pois é preciso o selo, é preciso não sei quantos e tal, pois essas coisas estão todas. Portanto, eu acho que continua a ser necessário, não é indiscriminadamente, acho que continua a ser necessário haver uma associação onde a gente tenha que ir certificar-se pronto, continua a ser a mesma coisa, só que agora, pronto, como já disse há bocado o João Carlos, com mais tempo, com mais abertura, porque se não se fizer nada, vocês estavam a dizer uma coisa que é verdade, nós sabemos, é eleger já. Há muita gente aqui na Sertã, nos arredores da Sertã, praticamente ali nos arredores da vila, a irem lá aos jardins, como diz aí. Num dos casos desse do Val do Laço, eu lembro-me perfeitamente, junto à horta que o senhor tinha junto à casa, estava toda roçada. Ele dentro de casa não tinha problemas nenhuns. Se não tivesse dentro da aldeia, ele poderia ter dentro de casa, sem grande coisa, abatia o animal. Ele viu-os lá andar. Deve ser o Sr. Manuel Farinha que diz: estragaram couves, berinjelas, courgettes, feijão, abóboras, pimentos, tomates, entre muitos outros mimos que tinha plantado à minha porta. Exatamente, é esse feijamento. Destruíram-lhe tudo. Pronto, aqui, eu por acaso fui ver, achei interessante isto aqui. E é o que está a acontecer. E se não se fizer nada, eu acho que esta lei pode ajudar, efetivamente. Não resolve o problema, mas pode ajudar. E pronto, em relação à certificação da carne e isso tudo, eu acho que isso que é importantíssimo, não é? Porque é importante, sabemos que é, mas também nós já começamos a ver emendas nos restaurantes de javali, portanto já ia... Sim, mas a questão é saber a origem. Mas, Luís, eu não acredito que a emenda vá para um restaurante sem estar toda certificada, sem passar pelos crivos que tem que passar. Digo eu, porque estamos a falar num restaurante onde eu olho para a emenda e olha, tenho aqui javali. Não me parece que consigam pôr publicamente, e restaurantes, não vou falar em nenhum restaurante, mas restaurantes com um movimento bem razoável, tem que ser, se calhar tem que passar pelo são javalis da nossa zona. Mas pronto, não são javalis, mas isso eu não sei também. Tem que passar por esses crivos todos para chegar lá e se poder comer, não é? Portanto, porque houve um período em que havia, depois deixou de haver porque faltava não sei quantos e agora voltamos a ver. Temos aí o Festival da Peste do Rio. Qualquer dia temos o Festival do Javali. Eu ainda muito recentemente falava com o Presidente Carlos Miranda e ele dizia que se a ideia que ele teve e que ele conseguiu ter todos os papelinhos possíveis e imaginários para que o matador de Pedrógão Grande fosse legalizado para poder abater, hoje em dia poder-se-ia fazer o Festival do Javali, por exemplo, só que, entretanto, na altura, quando tinha os papéis todos preparados e todos certinhos, foi vendido, a partir daí deixou de interessar à empresa que comprou essa situação e foi tudo por água abaixo. Há uma outra questão que a Associação de Desenvolvimento de Pinhal Maior tem estado a trabalhar, é para que seja criado um matador móvel, todo credenciado, todo certificado, para poder fazer essa parte. Hoje está aqui, amanhã já estará no outro lado, para poder então ser... Esta intenção acho que é boa e esta lei é do meu governo, mas não é do meu partido, portanto, mas vá lá, é uma lei, pronto, já foi uma lei boa para a nossa região, já não é tudo mau. Eu acho que vai, porque é como eu digo, eu até fui ler algumas coisas portanto, notícias da Contestável de outros tempos, quando era para essa do falecido de uma pessoa que estava muito ligada a esta área e que muitas vezes falava das dificuldades também em fazer essas montarias, etc. Pronto, está aqui uma abertura e pode ser também, não resolve o problema, mas o João Carlos já disse aí uma coisa que realmente era o objetivo também é reduzir um pouco a população dos javalis e reduzir, porque todos nós sabemos que a reprodução é enorme, não é? Reproduz-se facilmente. Sabemos que também já é do domínio público, de vez em quando lá aparece um carro
partido, por causa dos javalis, muita coisa. Portanto, eu acho que tem que ser feita alguma coisa. Isto não resolve na totalidade. Eu estou convencido que vai ajudar. Pronto. João Carlos Almeida, vem abrir, como diz o João Carlos, o Vítor Cavalheiro, pode começar a abrir portas, tinha que se começar por algum lado, e eventualmente... Sim, vai melhorar, não temos dúvidas disso, que vai melhorar, as pessoas ficam com outra abertura, com outra vontade para o fazer. Exatamente. O problema é mesmo canalizar depois, porque se agora já há alguns que têm excesso de carne, isso vai-se verificar mais. E, portanto, chega uma altura em que é da iniciativa do caçador. E o caçador depois deixa de ter iniciativa, as coisas vão ficar, eles vão se reproduzir na mesma. Portanto, tem que haver um incentivo económico para isto. E quando se fala aqui, de facto, tudo pode ser valorizado da forma como... Depende da forma como se arranja. A chanfana arranjada aqui na Sertã não tem o mesmo interesse gastronómico que a chanfana em Miranda do Corvo ou em Poiares. Tem lá a capital e a catedral. E a catedral da chanfana, e depois é a capital nacional, depois é a capital internacional. É a luta ali de poleiros, digamos assim. Mas, sendo uma carne que eu não aprecio, comendo lá, sabe melhor. É boa. Já comi, já fomos lá. E, portanto, isto é tudo uma questão de canalizar e de valorizar as situações. Nós não conhecíamos o Maranhão, as pessoas não conheciam o Maranhão a determinada altura. Até começou a aparecer nos restaurantes diariamente. E começou a ser apreciado. Depende da forma como se arranja. Agora, nós aqui, e para ainda rematar, de facto, eles estragam tudo por onde passam. E, como eu dei exemplo do muro, tenho lá uma situação debaixo de uma zona de kiwis que não tem nada plantado, mas parece que passou lá o diabo. Não foi um trator, foi qualquer coisa ali a labrar. E não há lá nada. Imagine que só houvesse sementeira de vegetais, de uma coisa qualquer. Portanto, de facto, eles estragam tudo. Agora, uma coisa que disse aqui, Elizabeth, falou de Espanha. Nós não valorizamos aqui, mandamos para a Espanha, e a Espanha depois valoriza bem as situações. Não acontece só com o porco preto, a comer a bolota, nos terrenos do Alentejo, Portugal. Acontece que, antigamente, agora de calhar não é tanto, os portugueses mal conheciam os cogumelos, mas conheciam 2 ou 3 espécies que apanhavam tudo o que podiam para vender para os espanhóis. E, portanto, eram os espanhóis que compravam. E, através disto, havia famílias que ganhavam o ano a apanhar cogumelos. Ganhavam o ano. Ganhavam, hoje podemos dizer, centenas de euros por dia. Na altura não era... Mas hoje ainda há quem o faça. E nesta questão da valorização, em termos de cogumelos, por exemplo, nós aqui desvalorizamos muito, muitas pessoas não sabem, depois ouviram falar que morreu 2 ou 3 pessoas porque comeram cogumelos que eram tóxicos e nem lhe tocar, não sei quanto. Pronto. Se os cogumelos fossem todos bons, não tinham piada nenhuma. A piada tem que saber conhecer os cogumelos e apanhar os certos. Mas para dizer que eu fui ao Fundão, a uma terrazinha que se chama Alcaide, e vocês experimentem ir lá no Festival do Míscar do Fundão. No fundo, não é no Fundão, é em Alcaide, pertence ao Fundão. E verifiquem o que é a economia a funcionar naquela terra que é uma aldeia. Uma aldeia, mas é uma aldeia que tem ruas como a Sertã, a zona histórica, e todas as garagens são transformadas, não digo todas, mas a maior parte delas são transformadas em tascas, tasquinhas, para vender cogumelos. Isto é a economia a funcionar. Uma economia local que funciona só naquele ano, mas que é, de facto, uma enchente que eu nunca imaginei. Ouvia falar, mas nunca tinha assistido. O que anda à volta daquilo. E, portanto, isto é valorizar os produtos. E a questão, isto é um exemplo que muita gente não valoriza. Mas na questão do javali, que há em excesso, se o soubermos valorizar, e lá está, sem esta canalização
para que se possa haver jabali nos restaurantes, porque as pessoas sabem que aquele jabali foi certificado e que andava no campo, que é um porco de campo, que anda no solto, não é? A carne é melhor. Normalmente os nossos porcos, se não estivessem fechados, se andarem como fazem algumas pessoas, têm vedações e andam porco normal por ali, são melhores. Porque é que os porcos da bolota são... Porque comem bolota, vá primeiro, mas porque andam soltos, andam à vontade. Pronto. E, portanto, é assim, para resolver o problema tem que se tomar outras medidas. Mas, de facto, é uma medida positiva que nós temos que aplaudir. Só mesmo para rematar, Elizabeth, tudo isto passa pela valorização e procurar condições para se poder valorizar, digamos assim, o produto, para depois então ele poder também ser rentável e criar riqueza, como o João Carlos estava a falar na questão dos cogumelos. Se isso for rentável, os caçadores não são... Tudo o que se faça dinheiro, as pessoas gostam de trabalhar. O povo português é mesmo assim. Eu acho que se eles tiverem onde deixar a carne e lhes paguem o justo valor de retorno, depois essa carne é comercializada e as pessoas gostam, porque a carne de javali é muito boa. E os enchidos são fantásticos, é só para que saibam. Eles até fazem isto com mais gosto e, em vez de apanharem eu tenho um vizinho meu, por exemplo, que gosta imenso e que geralmente apanha um por mês, porque só pode apanhar um por mês. Porquê? Porque não tem onde deixar a carne. Pronto, depois dá aos amigos, faz chouriças, depois quando está quase a terminar, ok, vai apanhar outro. E ele até fazia isto de profissão, se tivesse contrapartidas. Pronto, acho que é isso. Então, já que está com a mão na massa, avançamos para as notas positivas e notas negativas. Ponto negativo. Mais uma vez, referir a falta de manutenção do passadiço de madeira da Avenida Gonçalo Rodrigues Caldeira, para além do piso irregular, que é levantar tábuas e etc. Notar-se agora, e mais no tempo de chuva, ganha tipo um limbo, uma ervinha verde, e torna-se muito escorregadio. Ainda no sábado passado escorregou uma senhora partindo um braço. A responsabilidade de quem é? Não é? Já falamos aqui e voltamos a referir e continuamos a referir e voltamos a referir, é de quem? Neste caso, o município. Já estamos nós já temos fartos de falar no assunto. É as farpas no verão, as crianças a passar, é os tropeços que eles dão nas pedras, nas tábuas partidas. E neste caso, em que a senhora está em estado, um braço partido, está de baixa, não é brincadeira nenhuma partir um membro, eu acho que a senhora, se tivesse um bocadinho de consciência e fazer uma queixazinha e ia ser ressarcida de tudo o que ela estava a passar agora pelo município, porque é a responsabilidade do município de ter o património dele, que é mesmo assim, que ele é património, qualificado. E estamos fartos de referir o mesmo e continuamos a referir enquanto não haja uma morte. Agora foi um braço partido, amanhã uma perna, depois quiçá algo mais grave, e não se apuram responsabilidades. Quando se apurarem responsabilidades, eu acho que a autarquia aí vai pôr a mão na consciência e pensar fazer alguma coisa. Outra coisa que tem ponto negativo, que é, e volto a referir, o dinheiro do município é de todos nós, contribuintes, não é do município só. E o verão à festa está-me a atravessar há imenso tempo, porque estamos a falar dos famosos selos. Eu acho que é dinheiro deitado ao lixo, só. O primeiro prémio, um fim de semana, com tudo incluído, para 2 pessoas. Os contemplados foram 6 pessoas. Ora bem, um fim de semana em qualquer hotel da Sertã, não é? Podem escolher qualquer um, com tudo incluído, não fica assim tão barato como isso. Não é? 6 pessoas. O segundo prémio, um vale de 100 euros, calhou a 10 pessoas, são 1000 euros. O terceiro vale, com 50 euros, que calhou a 8 pessoas. Ora bem, isto tudo deve contabilizar, sei lá, uns 4 ou 5 mil euros, digo eu. Eu acho que é dinheiro deitado no lixo para irmos, só porque vamos a festas e vamos levar um carimbo. Não tem, para mim, não tem lógica absolutamente nenhuma. Acho que o dinheiro devia ser melhor canalizado. Ponto positivo. Tenho um ponto positivo que é agora o festival. não, é aquilo da... O fluviário. O fluviário,
que vai à escola, que é no dia 17, 18 e 19. No dia 17 e 18 é só para as escolas, no dia 19 é aberto ao público. Eu acho que vai ser uma coisa fantástica, pronto, que é um dos aquários a nível nacional? Não, ele é dos maiores a nível internacional. E está integrado no programa do Festival Gastronómico do Peixe do Rio. Outro ponto positivo é a iniciativa Tempo de Ajudar, vai decorrer nos dias 26 e 27 de outubro. Esta iniciativa é promovida pela Associação de Coração Delta e Grupo Nabeiro Delta Cafés e o município da Sertã, que vai acontecer no Intermarché da Sertã. Propõe-se a recolha de produtos de higiene doados aos idosos mais desfavorecidos do concelho, já sinalizados pelo mesmo município. Se calhar o dinheiro das festas, aqui dos famosos carimbos, se calhar davam aqui uma ajuda gigantesca nesta situação. Então avançamos também, João Carlos Almeida, notas positivas e notas negativas. Mais para o positivo, começava pelo dar os parabéns ao Rancho Folclórico e Etnográfico de Sernás de Bom Jardim, 41 anos. Nós às vezes podemos não valorizar os nossos ranchos folclóricos porque estamos fartos de os ver e sempre mais do mesmo, mas a questão é que ao representar o nosso país no estrangeiro, eles veem coisas diferentes que não, como nós também vimos quando eles vêm cá. E, de facto, é bom que haja pessoas que mantêm estas instituições vivas e que com vigor, e, portanto, os parabéns pelos 41 anos e, em particular, para o Raul Silva, que tem estado a superar este leme também durante muitos anos. Outra positiva que, no fundo, traz muita gente à Sertã, a descida do Picote, que já começa a ser o 20º aniversário no próximo ano. No próximo ano, e que trouxeram este ano 300 pessoas. Portanto, já é um acontecimento que também já é interessante a destacar. Por negativa, que houve uma queda fatal, não sei se foi da queda, se alguém que acho que já sofria de alguma forma de problemas de coração e que veio a falecer depois da descida do Picoto. Mas pronto, são coisas, as pessoas têm que ter alguma consciência também, se podem ou não podem, e às vezes acidentes acontecem. De facto, isto é uma situação que também não deixa de ter algum perigo, mas pronto, positivo, de facto, o evento que está a subir da fasquia. Depois tenho uma nota positiva com um sublinhado negativo, também já não é a primeira vez que eu faço isto, é que Ferreira do Zézer criou a Confraria do Ovo. Pode-se partir do princípio, mas o do ovo, a Confraria do Ovo. Mas, de facto, o ovo começa a ser falado e depois lançam, digamos, o compromisso de fazer novas receitas com o ovo. Quando estamos a falar aqui do javali, nós podemos, havendo a valorização, podem, de facto, valorizar-se com arranjar o javali de várias formas. O ovo não tem tanto potencial, no fundo, digo eu, e cria-se uma confraria. Isto foi lançado, o desafio, pelo Presidente de Câmara, e disse, pronto, agora o primeiro passo está dado, agora que seja a sociedade civil a andar com este autocarro, com este carro, como quiserem dizer, com esta coisa. Para dizer que, mais uma vez, a parte negativa é que uma coisa importante, que é o Maranhão, não tem confraria na Sertã. Para terminar, eu gostei muito de, não por ser uma escritora sertaginense, a Joana Lopes, do lançamento do livro, que já sei que ela lançou outros livros, já sei também que deixou o emprego para se dedicar à escrita, espero que tenha sorte, porque isto não é fácil, estas coisas, principalmente no interior, sair do interior ou dar-se a conhecer. Mas, de facto, o que eu li na notícia da Condestável que me chamou a atenção, e este livro começa-me a chamar a atenção, de facto, pelo conteúdo que foi porque estou aqui, chama-se o livro, e dá a perceber que, independentemente do sítio onde estamos, onde nos encontramos físico ou mentalmente, estamos lá por um motivo que devemos chegar a algum lugar.
Porque isto nós, no dia-a-dia, andamos tão absorvidos e tão a correr e não damos valor a nada. Nada que é importante, os pormenores são muito importantes. E só damos importância às vezes quando vimos às vezes um amigo, um conhecido, que aqui para o lado, e depois, para que é que andou a correr? E depois, mas o outro dia estamos na mesma coisa. E, portanto, esta obra, segundo diz, poderá ser um livro de autoajuda, de autoconhecimento, e o leitor é ajudado a descobrir a sua missão de vida. Nós todos temos uma missão, mas às vezes também podemos ter outras que ainda não conhecemos. E, portanto, convida assim a ir parando de vez em quando, a olhar para nós próprios e para o que nos rodeia e, de facto, questionar porque é que estou aqui, em determinado sítio, naquela hora, naquele dia, se devia estar lá, se devia estar no outro lado. Isto faz-me lembrar, porque eu tenho num conjunto de amigos que lançou um desafio de nós podermos falar de nós próprios e dizermos quem eu sou, de onde venho e para onde vou. E isto, se nós quisermos levar isto a peito, entre amigos de confiança, que nos damos bem, nós abrimos um pouco o coração, dizemos um pouco de nós, desde a nossa infância, se possível, aquilo que a gente acha que deve dizer e que deitar cá para fora, e podem crer que nós nos sentimos bem, e os outros que estão connosco nos sentem bem, e criam-se laços mais, digamos, de amizade maiores do que o que existia antes. E isto fez-me, de facto, valorizar os pormenores da vida, e é um livro que eu vou fazer questão de ler, porque, de facto, talvez me faça crescer um bocadinho. E a resposta que lá vais encontrar é: só tu podes responder à questão que ela lança. Exatamente. Cada um só responde por si. Vítor Cavalheiro, então vamos responder também pelas notas positivas e notas negativas. Exatamente. Sou mais velho porque os meus colegas já fizeram o favor de trazer as positivas e negativas que eu também trago. Pronto. A positiva, trazendo ser o picoto do Picoto até à Vila da Sertém, BTT, pronto, acho que esta associação também começa já a diferenciar-se, a ter uma marca também, com muita gente, muita participação, muita atividade, como eles dizem também é uma forma de promover o Conselho. Isto também, pronto, acho que está-se a rolar realmente a BTT. Tem mantido aqui alguma regularidade e tem realmente conseguido fazer estes eventos com participações elevadas. Depois é tempo de ajudar idosos, chega ao Conselho, também, pronto, acho que isto é importante, isto é o Intermarché da Sertão, vai receber, isto é a nível do Intermarché, com o apoio do município, a Associação Coração Delta do Grupo Naveiro, tá, mas isto é uma das formas de ajudar, mas há muita coisa a fazer pelos idosos. É numa área onde eu, neste momento, também tenho alguma percepção. Isto é uma gota d'água num oceano enorme que há de carências para os idosos. Mas trouxe isto como nota positiva. É positivo, como é evidente. Depois, o Peixe do Rio regressa em formato de festival gastronómico. Também há aqui algumas novidades, com mais algumas... Há vinharte e outras coisas pelo meio. Acho que isto, pronto, devia manter-se. Eu até já tinha questionado e depois vi a perceber que não foi naquele tempo, porque ficou agora para esta altura, não é? Esperemos que isto continue a dar alguma vida aqui a Sernache do Bom Jardim, com estas atividades, com a Elizabeth falou ali noutra, que também é importantíssima, são todas importantes e infelizmente nós agora temos trazido até mais coisas positivas do que negativas, o que é bom, pronto. Depois, eu até escrevi aqui isto, que é coincidente um pouco com aquilo que o João Carlos... Negativa assim. Ferreira do Zezer, Confraria do Ovo, empossada pela direção. E eu achei curioso. Portanto, para além de... É uma confraria do ovo, pronto, evidentemente que eles devem ter lá os seus objetivos e confeccionar coisas. O objetivo é defender a valorização do produto, do ovo.
um conjunto de ferreiros impulsionados pela Câmara, portanto, como já disse o João Carlos Almeida, é igual, eu trazia aqui isto até... E depois o negativo e o positivo. Assim, e a Confraria do Maranhão foi empossada e passou à clandestinidade. Portanto, que é isso que nós também já aqui falámos, não é culpa de ninguém, mas não é culpa de ninguém, mas é culpa, se calhar, de alguém que já falámos aqui muita vez, na Confraria do Maranhão, e o João Carlos também deu esse toque, que eu acho que é importantíssima também. O Sr. Vítor, eu também aqui o Sr. Vítor, pensar nisso aqui o senhor. Não, aquilo o tem... Sr. João Carlos Almeida, aquilo tem... tu também, Luís, e que tal? É que tal ser nas conferências? Não se devem. Mas aquilo tem... Não, mas pronto, eu trouxe isto, achei interessante também, a Confraria a Confraria do e realmente é uma pena que nós tenhamos uma confraria que pode também, estamos a falar da confraria no sentido de dinamizar e de divulgar um produto que é um produto de excelência e que tem sido um sucesso. E assim terminamos mais uma edição do programa Prova dos 9. De hoje a 15 dias aqui estaremos. Recordo que o programa é repetido na próxima quarta-feira, depois das 21 horas, e que segue também para podcast e para a nossa página no YouTube, Incontestável TV. Continuação de uma boa tarde.